que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. O Senhor provou um amor que diferencia de tudo que pode ser. Muitos querem poder, muitos querem glória, muitos querem riqueza, mas o Senhor mostrou que as pessoas podem até conseguir isso, mas se não forem envolvidas pelo teu amor, tudo é vão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez experimentar desse teu despejar de amor sobre nossas vidas. E nessa reunião, neste culto, nós queremos exaltar o nome daquele que vive para todos sempre e que é a expressão de todo o amor que existe. Pai, peço tua bênção, Pai, sobre a palavra que vai ser ministrada, que nossos corações já estejam preparados para apropriar-se, para se alimentar, se nutrir dela, Pai. Também te agradeço por cada ofertante que colocou seus recursos aqui, em forma de oferta, em forma de louvor ao teu santo nome. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre sobre aqueles que de ti dependem, Pai. Se alguém está com uma necessidade, que o teu corpo, como igreja, possa ter as condições e a sabedoria em ajudar. E aqueles que estão passando por uma necessidade, que possam esperar em ti o socorro, Santo Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso,
seja conosco e te agradecemos por cada momento que o Senhor tem nos permitido viver. Seja conosco, é o que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, queridos, a palavra está com o pastor. Bom, irmãos, hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. E o texto já está ali na mídia. Vou pedir para primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. E hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o dia que Elias pediu para morrer. O dia que o profeta Elias pediu para morrer. E conversar sobre isso porque nós estamos vivendo, como ele vivia, num período de grande crise, e como essa crise toda o afetou, e afetou tanto que ele entrou, então, acabou entrando num quadro e num estado de depressão, como muita gente que nós temos visto hoje em dia, e gente do povo de Deus, filhos de Deus, como Elias era, muitas vezes tem lutado com essa situação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 para começar, e eu vou pedir para a mídia deixar então aí, porque nós vamos ler outros versículos também. Vamos ler a palavra de Deus? Ela diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas de Baal, no caso, a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ela mandou um recado para Elias, ela é a rainha, ela é a esposa do rei, é a primeira dama da nação. E ela manda um recado para o profeta Elias, diz assim: até amanhã, essa hora aqui, até amanhã, eu vou dar um jeito de acabar com a sua vida. Que coisa, hein? Que recado, que notícia. Você já recebeu uma notícia ruim, irmão, na vida? Você já recebeu? Imagina você receber essa mensagem, porque aqui diz que ela mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Ela mandou um WhatsApp para o Elias e falando assim: ó, Elias, aqui é a rainha, e até amanhã, a essa hora, eu vou acabar com a sua vida. E todo mundo em Israel sabia que Jezabel não brincava em serviço. Aí o que diz a palavra de Deus? Verso 3, Elias ficou com medo. Ele abriu o WhatsApp e começou a tremer. Ele ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida ele se foi. E ele chegou a Berseba. Ele andou de onde ele estava até Berseba, mais ou menos 160 quilômetros. Ele saiu do país, do reino do norte de Israel, e atravessou o reino do sul, e ele fugiu, então andando, foi até Berseba, 160 quilômetros, que pertence a Judá, a nação do sul, a Judá. E ali, ele deixou o seu servo. Verso 4, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro, por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. Um quadro de depressão, agora que ele entra num quadro de depressão. Ele sentiu vontade de morrer e ele orou. Olha que oração, irmãos. Basta, Senhor, basta. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. E eu vou pedir para deixar o texto aberto aí, porque nós vamos continuar lendo alguns versículos. Esse aqui é o dia que Elias pediu para morrer. Esse homem de Deus
dentro de um quadro de muita instabilidade, ele desenvolveu esse quadro de depressão, a sua alma estava profundamente abatida, ele estava sem nenhuma energia, porque ele quer deitar e dormir, e ele só quer saber de ficar sozinho, e ele desenvolve esse quadro, e Elias não estava bem. No capítulo de 1 Reis 19, a saúde emocional de Elias não ia bem. Não ia bem. E ele apresenta alguns sintomas de que as coisas não estavam bem dentro da sua alma. E que revelam, então, que ele estava entrando nesse quadro depressivo e de completo desânimo. Alguns sintomas, por exemplo, ele deseja morrer, ele deseja desistir de tudo, e tanto é que ele desiste de fato. Ele toma a decisão de abandonar tudo, porque ele era profeta no Reino do Norte. Ele sai do Reino do Norte e vai lá para os confins do Reino do Sul e diz, chega. Ele deixa o moço dele lá, o servo dele, e ele diz, chega, não quero mais, eu quero morrer. Ele desiste. Isso é um sintoma de que a pessoa não está bem quando ela tem esse desejo de desistir de tudo. Desejo de fugir e desaparecer. Não vou nem pedir para levantar a mão aí, quem esse ano já teve o desejo de desaparecer da terra? Me congela, Deus, e só me acorda no meio de 2021, quando acharem a vacina. E ele estava assim. Isso é um sintoma. Ele se isola. Você percebe que quando ele está nesse processo, ele se isola, ele deixa o moço dele, ele quer ficar sozinho. Ele não quer estar com ninguém, ele não quer papo com ninguém, ele quer estar sozinho. E o texto aqui continua dizendo que ele quer ficar na caverna, ele quer ficar dentro de uma caverna, sozinho. Sintoma. A pessoa não quer estar com ninguém do lado, ela quer ficar sozinha, não quer ninguém, desculpa a expressão, né, como se diz por aí, não quero ninguém enchendo o meu saco. Quero ficar no quarto, no escuro, na caverna, sozinho. E ele quer ficar deitado. Ele quer, diz o texto aqui, nós lemos aí no verso 5, que ele deitou e dormiu. Debaixo de um zimbro, ele quer ficar ali. E aí o anjo acorda ele e diz assim, levante e coma. Aí, olha o que diz o verso 6. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado. Olha que maravilha, o anjo trouxe pão, era o Uber anjo, né? Tem o Uber Eats, aqui era o Uber anjo, né? Esse aqui veio aqui, trouxe o Rappi celestial, né? Trouxe para ele aqui um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água fresca. Olha que coisa maravilhosa. Comeu, bebeu e fez o quê? Tornou a dormir. Gente, eu quero ficar deitado debaixo do edredom, no escuro, no quarto escuro. Aí o anjo toca de novo e fala assim, vem um outro anjo, de novo o Uber anjo vem, traz comida, traz água, alimenta ele levanta, e aí ele levanta e fala assim, agora ele vai voltar para a vida, amém, aleluia. Não, ele foge, ele vai agora a 400 quilômetros, né? Da segunda vez, diz o verso 8, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida do anjo, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, até o Monte Sinai, quer dizer, ele foge mais para longe ainda, e ele vai para Horebe, o monte de Deus. Verso 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então ele está nesse quadro. E esse quadro é um quadro insistente, é um quadro sério, pode ver, tem anjo, tem livramento, tem provisão, tem bênção, mas ele está ali. E ele vai mais para longe ainda, e não é Deus que manda ele para Horebe, ele está fugindo. E esse é o quadro desse homem. E essa depressão, na verdade, não é só o sintoma do que está acontecendo. É um sintoma, é a ponta do iceberg. O que faz com que Elias entre nesse quadro de profundo desânimo e abatimento? É uma crise de esperança que ele tem. É quando a sua esperança, ela entra em colapso.
E Elias, ele não tem mais expectativa de coisas boas. O texto que nós lemos fala que o que se apossa dele é um sentimento de fracasso. Quando ele ora a Deus, ele diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais, deu tudo errado, não valeu a pena, eu falhei, eu fracassei. E aí se apossa dele um sentimento, esse quadro onde a esperança morre. A esperança, meus irmãos, é um fogo que existe na gente, que mantém a gente em pé. A esperança é o nosso combustível que faz a gente andar na vida, pois a chama de Elias aqui se apagou. Ele não espera mais coisas boas. Ele não espera que as coisas possam mudar para melhor em Israel, na sua nação. Ele não espera. Ele entra nesse quadro de total pessimismo. E a sua esperança morre. E quando morre a esperança, quando esse nosso fogo se apaga, a gente então entra nesse estado de isolamento, de querer morrer, de desistir, de fugir. Tudo isso que acontece com ele aqui. E eu queria só hoje fazer então 3 considerações sobre a esperança nas nossas vidas. E eu queria perguntar para você nessa manhã: como é que está a chama da esperança no teu coração? Como é que está a chama? Porque a esperança, meus irmãos, é esse fogo e essa luz, é esse combustível que nos põe em pé. E aí, a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina aqui, sabe o que é? É que ninguém está imune de ter que lidar com a perda da esperança. Essa perda da esperança pode acontecer com qualquer um, dentro de um quadro, que está vivendo dentro de um quadro de crise, de lutas, como Elias estava. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Veja, aconteceu com o grande profeta Elias. Aconteceu com Moisés. Moisés também pede para morrer. Aconteceu com o profeta Jeremias. Aconteceu com o rei Davi. Acontece com o grande Elias aqui. E é interessante que Elias, ele estava num período, Israel, ele viveu dentro de um contexto aqui já de profunda crise. Fazia 3 anos que havia uma seca terrível em Israel, e o capítulo 18 nos diz que a fome era extrema no Reino do Norte, extrema. Período de muita luta, muita dificuldade. Ele viveu aqui. Mas ele teve, nesse período, antes do capítulo 19, da sua depressão, você vê que ele teve grandes experiências com Deus, grandes livramentos. Ele foi alimentado pelos corvos, lembra? Ele foi alimentado pelo azeite e pela farinha lá da botija da viúva. Ele ressuscitou o filho da viúva. No capítulo 18, no capítulo anterior, ele tem uma grande vitória sobre os profetas de Baal. Deus honra a dignidade do seu servo, e quando ele ora, o fogo desce do céu e mostra que ele é o verdadeiro profeta, e como Deus ama o seu povo, grande vitória. E mais do que isso, no capítulo 18, por causa da oração de Elias, a chuva volta a cair abundantemente. Começa um tempo de alívio. Mas apesar de tudo isso, quando a gente chega no capítulo 19, você vê esse homem, então, tendo que lidar com esse profundo quadro da perda da esperança. A chama se apagando no coração. Isso, se aconteceu com ele, pode acontecer conosco. A segunda consideração que eu queria fazer sobre a esperança é sobre quais são as causas da perda de esperança que levaram Elias a esse quadro de profundo desânimo. Quais foram as causas? E aí eu lendo esse texto, lendo o capítulo 19, 18 e 19, eu vejo aqui pelo menos 5 ingredientes, que quando se combinam, esses 5 ingredientes, quando se combinaram na alma de Elias, levaram ele então a esse desejo de desistir de tudo, e tão deprimido que ele orou pedindo para morrer.
apesar de tudo que já tinha acontecido. Quais são esses 5 ingredientes, então, que se combinaram, né? Que se misturaram nele e que levaram ele, então, para a perda da esperança? O primeiro, frustração. Desapontamento. Frustração, expectativa frustrada. Dói ou não dói? O que vocês acham? Dói? Dói demais. E Elias passa por uma profunda experiência de frustração aqui no capítulo 19. Por quê? Porque Elias, ele, como eu falei, vinha de 3 anos de seca, e no capítulo 18, Deus honra o clamor dele, a luta dele diante dos profetas de Baal. Ele vence aquela luta contra os profetas de Baal, e aí ele ora e começa a chover. E o capítulo 18 fala que a chuva foi abundante. E Elias correu, vejam, mais uma maratona, uma São Silvestre, né, de 25 quilômetros na chuva, na frente da carruagem do rei Acabe. O rei Acabe, ele estava governando Israel numa das piores crises sociais e econômicas de Israel. A rainha era Jezabel, esposa de Acabe, um momento muito difícil, e Elias está ali, e Elias vence os profetas de Baal, ora, Deus traz alívio e chuva. A expectativa de Elias era que a nação se arrependesse e voltasse para Deus. Elias tinha essa expectativa de que Acabe agora, de finalmente enxergasse que só Deus é o Senhor e abandonasse o culto a Baal. Tinha expectativa de que, quem sabe, até a Jezabel caísse em si e se rendesse a Deus. Ele tinha esse sonho no coração, de que com a graça, o alívio, essas pessoas vão agradecer a Deus, essas pessoas vão se converter, essas pessoas vão deixar os seus maus caminhos e vão se voltar para o Senhor, e a nossa nação será novamente uma nação próspera. O que acontece? A chuva vem, Baal é derrotado, Deus é exaltado. E quando ele chega em Jezreel, diz o texto aqui, né, que ele recebe um recado do rei, ele recebe um recado da rainha, que dizem assim: nós vamos matar você. Aquilo que a expectativa que ele tinha se frustra. E ele então, ele começa a sentir aquele sentimento de fracasso no coração, e ele diz para Deus: eu não sou melhor do que os meus pais, não deu certo, não valeu a pena, deu tudo errado. E esse sentimento de frustração toma conta dele, e esse é o primeiro ingrediente que leva ele então a caminhar agora rumo a chama se apagar dentro dele. O segundo ingrediente é o medo, é a angústia, o medo, a insegurança, porque o verso 3 diz que quando ele recebe o recado de Jezabel, o verso 3 diz assim: Elias ficou com medo, e ele se levantou e fugiu. Medo, ansiedade. Quando em relação ao amanhã eu não tenho esperança, eu tenho só medo, isso vai sufocando a chama que existe do bom ânimo dentro de mim. Medo. E é muito interessante, porque o texto fala que durante anos Acabe e Jezabel tentaram matar ele e não conseguiram. Mas agora, no capítulo 19, de repente aquele medo se apodera dele. Há uma brecha ali e entra. Então, ele está frustrado. Junto com a frustração tem uma pitada, o ingrediente do medo. O terceiro ingrediente que se mistura ali para ele ficar sem esperança é o cansaço. Então, quando o cansaço se combina com o medo e com a frustração, já aconteceu com você?
Porque ele diz para Deus, a primeira coisa que ele fala para Deus em oração é: basta. Você já falou basta? Você já falou chega? Você já disse assim: eu não aguento mais? É o que ele diz para Deus, a primeira palavra dele: basta. Basta. E ele revela aqui um homem cansado, um cansaço emocional e um cansaço físico. Cansaço é coisa séria, irmãos. Por que vocês acham que um dos 10 mandamentos é o sábado? Por que vocês acham que na Bíblia, olha que curioso, né, irmãos? Descansar tem que ser mandamento. Porque a gente não descansa. A gente não descansa. Elias vem de 3 anos vivendo, fugindo, 3 anos de inseguranças, 3 anos de incertezas, de escassez, de lutas, 3 anos. Não é 3 meses, não é 3 dias, são 3 anos. Isso cansa ou não? Cansa. Quando a palavra de Deus diz em Provérbios que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo satisfeito é a árvore de vida. E aqui Elias vem com a sua esperança se adiando, a crise se prolongando já há 3 anos. Cansaço. E esse homem correu, viu? Esse capítulo, eu fico cansado de ler. Eu já canso fisicamente só de ler a correria dele aqui, porque ele corre do Monte Carmelo até Jezreel, são 25 quilômetros. De Jezreel até Berseba são 160 quilômetros. Faça as contas aí. Quanto é que? 160 mais 25. De Berseba até o Monte Sinai, que é onde ele vai ali, o monte de Deus, Horebe, que é o Monte Sinai, são 400 quilômetros. O homem está cansado. Então junta aí frustração, com muita ansiedade, pânico, medo, junta com o cansaço. O que vai acabar acontecendo? Isso eu estou falando aqui de um homem de Deus, de um grande homem de Deus, como isso assim entra nele no capítulo 19. Quarto ingrediente aqui, que veio, que se misturou a esses outros: pena de si mesmo, autopiedade. Ele começou a ter pena de si mesmo. Vamos ler, continuar lendo o texto, então ele vai lá para o Monte Horebe, né, o anjo dá comida, ele vai para o Monte Horebe, verso 9. Ali, pedi para colocar na tela, o verso 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, verso 10, vamos ler juntos o que ele respondeu? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Eles estão querendo tirar-me a vida, e eles estão querendo me matar, os filhos de Israel. E nós vemos aqui, nessa resposta que ele dá para Deus, aqui, e ele dá exatamente a mesma resposta, depois, mais lá para frente também, no verso 14, nós vemos aqui, pena de si mesmo, coitadinho de mim. Eu não mereço tudo isso que está acontecendo, Senhor, porque eu tenho sido tão zeloso, eu tenho sido tão bom, eu tenho sido tão fiel. Poxa, Deus, e aí está tudo dando errado. O pessoal quer me matar. E ele desenvolve um quadro aqui de autocomiseração. E quando eu permito que a pena de mim mesmo entre em mim, isso, meus irmãos, é uma fonte de um desânimo profundo. Uma das coisas que mais abatem a gente é quando eu começo a desenvolver a autopiedade. E é o que ele faz aqui.
E o quinto ingrediente que se combina na alma dele é o pessimismo, são as crenças falsas sobre as circunstâncias. Ele desenvolve um monte de convicção falsa sobre as circunstâncias. O que ele diz para Deus? Eu fiquei só sobrou eu. Mas o que é curioso é que no capítulo 18, ele encontra, olha só, o próprio Elias encontra no capítulo, eu vou pedir para colocar aí no capítulo 18, o verso 1 em diante, olha só que interessante, no capítulo anterior, olha o encontro que Elias tem. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra, promessa de Deus. Verso 2, então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Verso 3, olha que interessante agora, Acabe chamou quem? Quem ele chamou? Obadias, guarde esse nome, Obadias, o responsável pelo palácio. Seria o primeiro-ministro do Acabe. O Acabe era o rei, o Obadias seria uma espécie de primeiro-ministro, né? Este Obadias que trabalhava lá no palácio, era um homem que temia muito o Senhor. Temia pouco ou temia muito? Homem fiel, esse Obadias. Assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, verso 4, Obadias tomou 100 profetas e em grupos de 50 os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. Que homem espetacular esse Obadias. E ele sustentava, gente, estava seca, não existia água, mas ele sustentou com pão e água 100 profetas de Deus. Esse Obadias encontra ele e o Elias se conheciam. E o Elias, diz o capítulo 18 aqui, um pouquinho mais para frente, que o Elias sabia dessa história. Como é que ele diz então que ele estava sozinho? Fiquei só eu. E ele fica repetindo isso, Elias repete isso no capítulo 18, Elias repete isso no capítulo 19. Ele desenvolveu uma convicção falsa, uma crença falsa sobre as circunstâncias. E mais do que isso, no capítulo 19, vou pedir para colocar aí, verso 18, Deus falando com Elias, lá na caverna. Agora, vamos ler juntos o verso 18, 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ele estava sozinho? Ele estava abandonado? Não, mas ele está se vitimizando. Está com pena de si mesmo e desenvolveu uma crença errada sobre as circunstâncias. Só sobrou eu. Ele estava aqui sendo extremamente pessimista. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não sobrou ninguém que presta. No nosso país não tem ninguém que presta, só tem safado, só tem herege, só tem corrupto, só tem perverso, não tem ninguém, isso aqui não tem jeito. E ele perde a esperança. Por claro, se uma pessoa crê assim, e a palavra de Deus está dizendo assim, não, Elias, falso, porque não é verdade. Tem muita gente aí que não se dobrou para o mal. Tem muita gente fiel. Você mesmo tem um amigo teu do palácio, Obadias, que tem lá, ele tem 100 profetas lá que ele está sustentando, guardado e escondido. Que coisa é essa, Elias, que você desenvolveu? Então, veja, isso se combinou no coração de Elias, esses ingredientes se combinaram no coração dele, e foi isso que fez com que ele então entrasse num colapso da esperança, e quando a chama da esperança se apaga, ele entra então naquele profundo quadro de alma abatida, e que quer desistir de tudo. Eu quero ficar sozinho, eu não quero ver mais ninguém,
Eu quero fugir, eu quero ir para longe, eu quero morrer, eu quero ficar na caverna escura. E eu pergunto para você hoje, como é que está o teu coração, como é que está a tua alma? Porque se esses ingredientes aqui entraram no coração de Elias naquele período todo, apesar de todos os livramentos, e Deus tem nos livrado também, amém, irmãos? Deus tem sido fiel nas nossas vidas, como Ele foi com Elias. Deus tem nos abençoado, mas esses ingredientes podem também se combinar. Nós sentimos isso que Ele sente aqui. Frustração, medo, cansaço, autopiedade e pessimismo. E aí isso aí vai fermentando, vai formando um bolo no nosso coração, e aí a gente acaba entrando nessa crise da esperança que leva a esse profundo desânimo. E aí eu queria deixar, para encerrarmos então, a terceira consideração, dentro desse quadro aqui. E a terceira consideração é que Deus, Ele não abandona o seu filho que está nesse quadro. Deus não rejeita o seu filho. Deus não rejeita o seu filho que não tem mais força para continuar. A sociedade rejeita. Porque se você não é Elias no capítulo 18, a sociedade esquece de você, o mundo esquece de você. Muitas vezes a igreja rejeita, a religião rejeita. Se você não é Elias no capítulo 18, vitorioso, bombando, orando, tendo resposta de oração, se você é Elias no capítulo 19, muitas vezes as pessoas até podem rejeitar, mas Deus não rejeita o seu filho. Pelo contrário, Deus vem até Elias, Deus corrige, cura e restaura amorosamente a vida do seu filho. Deus dá para ele a força que ele não tem. Ele não tem força para continuar. Aí vem um anjo de Deus trazendo, não sei que comida foi aquela, mas aquela comida deu uma energia para esse homem. Aquela comida deu uma energia. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, 400 quilômetros. Aí ele vai para a caverna. Deus abandona ele? Deus foi bom com ele, abençoou, mas daí ele vai para a caverna, ao invés de ele voltar e trabalhar. Não, ele vai para a caverna. Deus abandona? Não. A palavra de Deus diz, e o pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, ele chama a atenção para esse versículo, verso 9. Vou pedir para colocar aí. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O pastor Ed diz, Deus não pergunta o que você está fazendo aí, Elias. Deus pergunta o que você está fazendo aqui. Por quê? Porque Deus entra na caverna com a gente. Deus não nos abandona. O Senhor não nos deixa. Ele não nos rejeita, mas Ele entra na caverna. Quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? É porque Deus está com Elias dentro da caverna. Assim como Ele está conosco. E Ele dá a força para o seu filho, Ele dá a direção para o seu filho, que está vivendo dentro daquele quadro, e Ele corrige, cura e restaura a vida do seu filho. Ele restaura o quê? Ele restaura a esperança, a força e a esperança no coração de Elias. Como é que nós sabemos que Deus restaura a esperança? Porque Deus, quando Elias está na caverna, Deus diz para Elias assim, verso 11, depois de ele se lamuriar bastante, Deus diz para ele no verso 11, então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E aí o Senhor estava passando, e aí num sopro suave, Deus se revela para Elias. E aí Elias agora está fora da caverna, na entrada da caverna, e Deus no verso 13, Deus pergunta,
o que você está fazendo aqui, Elias? E aí ele vai se lamuriando de novo. E aí Deus diz agora, Elias, eu quero que você olhe para o futuro. Eu quero que você olhe para o futuro. E você veja que no futuro vai ter continuidade. Você está achando que tudo acabou, que tudo foi um fracasso, que tudo terminou, mas não é verdade, Elias. Olha para o futuro, porque eu continuo no controle da história. Não é Acabe e Jezabel que dão a última palavra, sou eu, o Senhor, é quem dá a última palavra. Aí veja como Deus manda ele olhar para frente agora, e ter de novo no seu coração essa certeza de que no amanhã, Deus estará lá agindo no meu amanhã. Verso 15, então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, ou seja, você tem que agora voltar aqueles 500 quilômetros que você correu para cá, agora volte os 500 quilômetros. Chegando lá, olha só, unja Azael, é o verso 15. Unja a Azael como rei da Síria. Unja ele. Deus está agora mandando olhar para frente. Eu vou colocar gente nova aí. No futuro vai ter gente nova. No futuro vai ter coisa nova. E que vai vir da minha mão, creia. Ele diz, verso 16, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E mais do que isso. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram para Baal. Elias, sai dessa caverna, em nome de Jesus. Você precisa sair da caverna. Por quê? Porque no futuro, eu estarei lá, Deus está dizendo aqui. E eu estou falando para você que o meu poder vai estar agindo. Coisas novas vão aparecer. E mais, você acha que não adiantou nada o teu ministério profético? Mentira de Satanás. Unge Eliseu no teu lugar, para ser profeta no teu lugar, porque a minha obra não para, diz o Senhor. Eu vou recolher você, mas a minha obra vai continuar, nada acabou. E aí, para nossa edificação, ele não tinha, mas eu e você temos, em nome de Jesus, amém? Ele não tinha continuidade da história, mas eu e você sabemos o que aconteceu. E o que aconteceu? Veio o profeta Eliseu. Eliseu, o nome dele já é um nome cheio de esperança, Deus salva. E ele se tornou agora amigo de Elias, e servo e companheiro de Elias. E Deus restaura o seu servo, Elias vai e unge Eliseu, e é Eliseu que unge aqueles outros 2 reis ali, o Eliseu e o servo do Eliseu. O futuro vai andar. As coisas vão acontecer. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Elias não sabia, mas a gente sabe. Eliseu protagonizou um grande avivamento em Israel. Enquanto Elias olhava e via escuridão, Deus está dizendo assim, filho, isso aí tudo é auto-engano do teu coração. Porque lá no futuro eu estou lá. E unge Eliseu, porque ele vai ter porção dobrada do meu espírito. Unge esse homem. E a história nos ensina que ele foi o protagonista de um grande avivamento. A nação se arrepende, a Deus toca, o povo de Israel é liberto de toda aquela idolatria, e Eliseu se torna um tipo do Messias no Antigo Testamento, uma imagem do Messias, coisa maravilhosa e grande. No capítulo 19, ele está sem esperança, mas Deus manda ele olhar para o futuro e diz assim, sai da caverna, sai daí, filho, sai daí, olha para frente, e
E quando você olhar para frente, me veja lá. Veja, porque eu estarei lá. E você está aí com prognósticos sombrios. Não, confie em mim, porque eu continuo o Senhor da história, diz o Senhor. E assim, Elias tem a sua chama acesa. Eu termino dizendo que uma das promessas a respeito de Jesus, uma das promessas a respeito do Messias, o nosso Senhor, o meu e o teu Senhor, é que lá em Mateus 12 diz que ele não apaga o pavio que fumega, ele não quebra a cana quebrada, ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Em 1 Reis 19, o Filho de Deus, chamado Elias, ele era uma cana quebrada, ele quebrou. Ele não aguentou a força do vento, a força do vendaval. Ele foi se dobrando, dobrando e de repente, pá, a cana quebrou. Em 1 Reis 19, esse Filho de Deus, a chama apagou e ele era um pavio que fumega. Você já deve ter visto isso quando você usa a vela em casa. Às vezes não tem mais chama, só tem o quê? Fumaça. Já viu? Fica uma pontinha assim, brasinha e fica aquela fumaça. Elias não tinha mais luz, fogo. Elias só tinha fumaça. Ele era um pavio que fumegava. Mas Deus não abandona os seus filhos. E Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não rejeita e não apaga o pavio que fumega. Ele põe uma cerca ao nosso redor. E Ele cuida de nós. E Ele diz para nós: filho, sai daí dessa caverna. Não entre nessa caverna. Não fique na caverna. Eu sei que você está com vontade de ficar debaixo do edredom, no escuro. Não fique na caverna. Saia daí. E olhe para o futuro. E quando você vê o futuro, me veja lá. Porque eu faço os livramentos, diz o Senhor. A minha mão não está encolhida para agir. E coisas novas vão surgir no amanhã que você não sabe hoje, mas eu estarei lá. Por isso, olhe para o futuro com esperança. Volte e volte para o teu caminho, diz o Senhor para o seu filho. Amém, queridos irmãos? Então eu quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui e nós vamos orar nesse momento. Como é que está teu coração? Nessa semana que começa, nós estamos num período longo de crise, de lutas, e muitas vezes acontece com a gente o que aconteceu com Elias. O fogo se apaga, fica só fumaça, a cana se quebra, mas o Senhor está conosco, com cada um de nós, e Ele nos dá a força, os seus anjos, a sua graça, a sua provisão, a sua palavra, dizendo: filho, fique em pé. É o que Ele manda Elias fazer. Fique em pé. Fique em pé e olhe para frente. E olhe para frente, me enxergando lá no amanhã. A minha mão, o meu poder, a minha graça estarão no teu amanhã. A presença de Deus no amanhã é mais certa do que o sol. Porque os cientistas, inclusive, falam que o sol vai acabar um dia. A ciência diz. Mas a glória e a fidelidade e a aliança do Senhor são eternas. Elas ultrapassam a validade do sol. Não sei se vai ter sol amanhã, mas eu sei que o poder de Deus estará no nosso amanhã. Vamos ficar em pé, vamos orar. Fecha os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor. Vamos fazer como Elias, vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã, o Senhor conhece como anda o coração de cada um, o Senhor conhece o nível da esperança no coração de cada um, o Senhor conhece as crises que se instalam em nós às vezes. Nada é oculto a Ti. E nós te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco.
Não importa a caverna, o Senhor está conosco. Dentro da caverna, o Senhor nos acolhe e nos restaura. O Senhor nos sustenta, o Senhor capacita. Obrigado, Senhor. E hoje nós pedimos que o Senhor renove o fogo da esperança nos nossos corações. Nessa época de pandemia, Senhor, onde as notícias sobre o futuro, os prognósticos dos jornais são sombrios. As mensagens que chegam são mensagens de Jezabel. Nós estamos acabados. Ó Senhor, mas hoje nós queremos dar lugar para a Tua mensagem, para a Tua palavra, a Tua palavra que diz e que pede para nós confiarmos no Senhor. E hoje eu peço, Pai, o milagre, que o Teu Espírito renove o fogo, a chama e a luz da esperança no coração do Teu povo. Ó Senhor, dá-nos essa alegria de sermos visitados por Ti e renovados na Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado porque existe muita coisa boa acontecendo ao nosso redor. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado porque existem servos fiéis do Senhor. Obrigado porque existe um número imenso de pessoas que não se curvaram a Baal, estão firmes e guardados por Ti. Obrigado pelos Eliseus que o Senhor coloca ao nosso redor. Obrigado pelos Obedes que o Senhor coloca ao nosso redor. Tudo é graça, tudo é provisão, quanta coisa, quanta bênção. Obrigado pelos Teus anjos que estão ao nosso redor. Obrigado pelos Teus anjos que estão trazendo provisão a cada dia para nós, vindo da Tua mão. Obrigado, Senhor, obrigado. E com essa gratidão, nós pedimos, renova a chama da esperança no coração de todos os Teus Elias, que hoje precisam, Senhor, da Tua graça, do Teu abraço, do Teu sopro suave no coração. Obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que o fogo do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha uma boa semana. Vamos encerrar louvando e agradecendo o nome do Senhor.
Deus abençoe a semana de todos, com todos na paz do Senhor Jesus Cristo.